Quando você vê uma multidão como essa, o que imagina? Show, protesto, jogo decisivo? Dessa vez, não. O que vai acontecer aqui no estádio do Pacaembu no dia 18 de abril tem um motivo bem diferente e você vai entender. Provavelmente você já viu esse estádio lotado de torcedores, de fãs, mas dessa vez a concentração não é para um jogo de futebol nem um show. Tem um propósito diferente: mudar a sua história e de sua família também. E por isso temos 5 razões para você estar aqui no dia 18. Um deles é a união da fé. Se o Senhor Jesus disse que onde houvessem 2 ou mais pessoas reunidas, ali ele estaria. Imagine em um lugar com milhares de pessoas unidas em um só propósito. A Bíblia afirma que para Deus não existem impossíveis. Lutar pela família. Em um momento onde as famílias têm sido tão atingidas, a nossa casa precisa de alguém que seja o intercessor. Concentração ao ar livre, um momento especial para clamar. Desse jeito, a céus abertos, numa grande corrente de oração. Um antes e um depois. Independente da situação que você esteja enfrentando, saiba que este dia ficará marcado pelo cumprimento das promessas de Deus na sua vida. E quem não ama um feriado, hein? Todos os feriados têm um roteiro assim quase pronto. Por exemplo, praia lotada, fila nos aeroportos, Churrasco com os amigos, horas no celular, séries. Se bem que tem feriado que acaba e a gente nem lembra o que fez. Mas em um dia tão especial que marca a entrega do Senhor Jesus por nós, a melhor escolha que você pode fazer é estar aqui. Já viu, né? Será um evento histórico. Então anote aí, Família ao Pé da Cruz, dia 18 de abril, aqui no estádio do Pacaembu, em 2 horários, às 10 e 17 horas. A entrada é gratuita, mas será necessário apresentar essa credencial aqui, que serve apenas para o controle do estádio. E você pode retirar em uma Universal mais próxima. O evento é aberto a todos, independente de crença ou religião. E uma dica, dê preferência ao transporte público e compre o seu bilhete único com antecedência. Use roupas confortáveis e não esqueça sua garrafa com água. Vai ser um dia histórico que vai marcar a sua vida e a da sua família. Para mais informações, acesse familiaaopedacruz.com. Fala galera do FTU Brasil, sejam todos bem-vindos, episódio inédito, pode isso FTU? Quem é você no FTU? Hoje nós temos o prazer de receber essa galera bonita aqui do ABC, sejam bem-vindos. Obrigada. Sejam bem-vindos. Tia Paty também bonita. Muito obrigado. E a galera que pediu para vir no podcast. Pois é, a galera de Serraria que a gente foi lá, né? Vocês são de Piraporinha. Piraporinha. Então, os gêmeos Diego e Daniel e a Rebeca e a Sofia, que não são gêmeas. Não somos nem irmãs. Mas são amigas. Sim. Pelo menos, né? Pelo menos amigas. Pois é, e você, hein? Você já espalhou o link de hoje? Pega aí o link, espalha nos teus status, joga nos seus grupos. Nós vamos falar também sobre o evento que está na contagem regressiva, hein? Família ao Pé da Cruz, aqui em São Paulo, no estádio do Pacaembu. Então, convido você a estar com a gente, espalha geral, porque o episódio de hoje está imperdível. Quando a gente pergunta quem é você no FTU, deveria ser a mesma pessoa em casa, a mesma pessoa na escola, deveria ser a mesma pessoa com a galera, mas parece que a gente, quanto mais mexe, pior fica. É, porque o pessoal prefere criar um personagem, fingir quem não é, do que mudar. Que é muito mais fácil. É. Não, e é mais difícil ser uma pessoa em cada lugar, né? Quando você é verdadeiro, quando você é único, na escola, em casa, no FTU, em qualquer lugar, nas redes sociais, no mundo virtual, você é a mesma pessoa. Agora, quando você escolhe ter uma vida na vida virtual,
outra vida em casa, outra vida na escola, outra vida no FTU, chega uma hora que você colapsa. Aí a gente entende porque que tem tanto adolescente com crise de ansiedade, tem tanto adolescente com síndrome da mente acelerada. Por quê? Porque vive num mundo de mentiras. Porque você acabou de resumir aí, sem vida. Se eu quero dividir a minha vida em múltiplas, eu vou acabar sem vida. Agora, interessante você falando que eu me lembrei de uma coisa, que Deus se definiu para Moisés, eu sou o que sou, único, um só. Então essa é a definição de Deus. E quando você tem o caráter de Deus, quando você nasce de Deus, você se torna filho dele. Você não precisa mais ser outras pessoas por aí para tentar agradar todo mundo. E você, hein? Quem é você? Como é você na escola? Como é você com seus pais? Como é você com seus amigos? Quem é você no mundo virtual? Quem é você quando vem ao FTU, se você vem ao FTU? Deixe aí nos comentários, nós vamos aí ver um vídeo que mostra um pouquinho da galera que participa conosco no FTU. Oi, tia Marcela. Tudo bem com você? Tudo sim. Sou autorizada. Você é autorizada? Vamos Sim. achar aqui seu nome. Ah, tô ótima. Tá ótima? Como foi sua Aham. semana na escola? Ah, foi muito legal. Hoje eu tive prova. Teve prova de quê? Prova de matemática e português. Nossa, Lorena. Tudo sim. Você tá bem? Você tá bem? Eu tô, e você? Como é que você Você tá? deu Tô alguma coisa pro ótima. social, Que Pedro? bom. Eu também dei, não. Não. Aí! Te enganaram. Oi, eu sou a Lorena. Peraí, vou de novo. Oi, eu sou a Lorena. E eu procuro ser atenciosa no FTU porque é isso que Jesus faria. Oi, eu sou a Lorena e eu procuro sempre ser atenciosa no FTU porque é isso que Jesus faria. Tem uma galera que é atenciosa. Vamos descobrir aqui. Quem são vocês no FTU, hein, Rebeca? Quem é você? Eu sou uma pessoa, converso com todo mundo, brinco com todo mundo, e a galera lá é muito agitada. É unida. Sim, Onde tá todo mundo. sim. Mas você sempre foi assim? Não. Quando você chegou no FTU, como é que você era? Quando eu nasci na igreja. Mas quando eu fui pro salão, eu não queria ir no salão, eu queria voltar pra IBI. Peraí, vamos explicar essa linguagem aqui. Eu nasci na igreja, Sim. que é um hospital, maternidade, igreja universal. E aí depois você foi pro salão arrumar o quê? O cabelo, a unha? Não, eu fui pra IBI, aí Entendi. eu era muito acostumada, era muito amiga das tias. Então, Você era tipo a Loreninha assim, abraçava as tias, carinhosa. Todo domingo tava lá. Já quando eu fui pro salão, eu não queria. Eu queria ficar na IBI, eu queria ficar com aquele mesmo esquema. Só que aí, quando eu fui aprendendo, indo pra reunião do FTU, aí eu fui aprendendo que eu não podia ser assim. Eu já tô crescendo, né? Preciso ser uma adolescente, eu não posso ficar criança o tempo todo. Então, essa foi uma construção para ter o que é hoje. Deixa eu só traduzir para quem não é da igreja, não vai entender nada que a Rebeca está falando. Quando ela fala que nasceu na igreja, é porque quando os pais estavam na igreja, ele nasceu com os pais já na igreja e já ficou ali, cresceu ali, desde a escolinha bíblica, né? Desde o maternal, lá do berçário, aí cresceu e veio para o FTU. Salão é da igreja, não é salão de cabeleireiro, não é salão de unha, é onde se realiza a reunião ali com todas as pessoas. E é interessante porque é normal você ter medo de avançar, né? Sim. É normal, você estava na IBI, vou pro FTU. É como quem está na primária e vai pro ensino médio, né? Uhum. Ele tem aquela insegurança, o novo gera essa insegurança. Mas quando você chegou no FTU, você ficou um pouco tímida, ficou insegura, as outras meninas maiores que você, como é que você encarou? Sim, quando eu cheguei, eu vim também com as minhas 2 outras amigas que a gente ficava lá na IBI
quando tinha a idade certa. Aí quando a gente foi pra FTU, a gente ficou meio tímida, meio assim, porque tava todo mundo maior do que a gente, não tinha mais outras adolescentes da mesma idade. Então a gente teve que acostumar com aquele ambiente, né? E quem quebrou o gelo? Alguém chegou em vocês? Cola com a gente? Como é que vocês estão? Eu acho que foi mais o CT, tipo, eles falavam, puxavam assunto com a gente, tipo, vinha a falar pra gente vir. Então, tipo, a gente foi gostando, gostando daquele clima. Aí, isso. Isso aí. E quando for para a FJU é outra etapa de transição. E esse é o papel do FTU, né? Ajudar o adolescente a se preparar para seguir em frente, né? O FTU não é destino, o FTU é trajeto. E a gente quer que o adolescente primeiro aprenda a andar com Deus, porque vai precisar, né? Te ajudou na sua fé, te ajudou a melhorar o seu relacionamento com Deus? Aí a obreira falava, a CT falava pra gente ler a Bíblia, tipo, ela sempre falava pra gente orar. Então, tipo, na IBI, a minha comunhão com Deus cresceu mais ainda, no FTU. Então, ela sempre falava pra gente ler a Bíblia, falava se a gente vinha, que tinha que vir quarta-feira, domingo. Então, a gente ia obedecendo, né? E vinha e fazendo Deus fazer transformação na gente. E vocês, gêmeos, como é que vocês chegaram? Quem é você no FTU? Fala. Vamos lá, Diego, fala aí. Tudo seu irmão que fala, poxa, trabalha um pouquinho. Aí, pastor, quando eu... porque basicamente eu já nasci na igreja, né? Quando eu cresci, eu já era da IBI. Da IBI. Foi um período de muito aprendizado, né? E de amadurecimento, né? Também. Aí quando eu cheguei no FTU, né? Você não lembra quando chegou? Não. Tava com quantos anos? 11, 12? 13. 13 anos? 13. E aí você chegou no FTU todo inseguro? Todo tímido? Aham, muito. Muito tímido? Muito tímido. Seu irmão é muito tímido, ô Daniel? Ele é muito tímido. E você é mais cara de pau? Eu sou mais comunicativo, né? Aham. Ele já é muito tímido, ele já é muito na dele. Interessante, né? Iguais na aparência, mas diferente na personalidade. E o FTU te ajudou a vencer essa insegurança, essa timidez? Muito. Me fez sair, né, dessa timidez e também me amadurecer mais, né? Pra ir pro FJU mais preparado, mais pronto pro FJU. Por exemplo, algo que você não fazia e quando veio pro FTU você aprendeu e passou a praticar. Sim, sim. O que você não fazia antes e no FTU aprendeu a praticar? Quando, por exemplo, eu falo um exemplo de casa mesmo, né? Porque quando a minha mãe pedia pra me fazer alguma coisa, eu não fazia. Você era reclamão ou preguiçoso? Era muito reclamão, muito. Tudo é, por que não manda o mandava Daniel? ele. Manda ele, ué. Mandava ele. Poxa, tudo eu, só eu, sempre eu, né? Sim. Adolescente é assim, sempre eu, porque eu, só eu, manda o outro, né? Mas sua mãe, ela vai falar a frase típica de mãe, eu tô mandando você. E mãe é bom que ela já ensina a separar a sílaba, porque ela fala assim, eu tô mandando você. Elas são boas de português, elas separam a sílaba direitinho, né? Aí você aprendeu a ajudar mais em casa. Sim, a partir das palestras e tudo mais, aí eu fiquei mais responsável, compreensível também. E ajudando mais a minha mãe, né? Quando ela pede agora, eu ajudo. Não precisa mais ficar fragmentando a frase. Fragmentando. Sua mãe, você viu o seu irmão melhorar depois que vieram pro FTU? Sim, porque ele era muito preguiçoso, né? Eu achava ele muito preguiçoso. Porque é a mesma coisa que você falou. Ele ficava toda hora, por que você não mandou o Daniel, né? Aí não. Ele gostava de ser muito preguiçoso. Muito reclamão. Ele reclamava muito. Esquerdista. Já nasceu no berço dos reclamões. E você de casa, como você é em casa, hein? Você ajuda? Nós temos praticado no FTU o desafio escolar. Nós temos todas as semanas praticado algo para melhorar o nosso ambiente da escola. Vocês estão fazendo o desafio escolar? Sim. Estão fazendo? E você, Sofia? Como é que você pratica o desafio escolar?
Quando chega que a CT manda pra gente, eu procuro ler, entender o desafio e aí eu aplico na minha semana. Como é que foi? Qual foi, por exemplo, a sua experiência ao chegar na professora e falar assim, professora, eu quero orar pela senhora. Como é que foi? Foi uma experiência muito boa, porque, assim, gera um ambiente bom, porque geralmente os professores têm muito problema com os alunos, e quando vê que um aluno faz a diferença dentro de sala, eles se sentem melhores, eles se sentem mais comunicativos, e foi uma experiência muito boa. Aí a professora ficou até surpresa. Dando uma assustada, assim, Deu uma nossa! assustada? Nossa! Tem alguém orando por mim. Pois é, olha que legal, né? Aprender a se colocar no lugar dos professores. Porque às vezes o aluno, ele não observa que o professor está ali administrando várias salas de vários adolescentes, né? Às vezes o professor trabalha de manhã, de tarde, de noite. E esse professor, muitas vezes, deixa um filho em casa doente ou um casamento com problemas e vem para dar aula. E o aluno pensa que o professor é um robô, um Superman, uma Mulher Maravilha que não tem problemas. Então eu imagino o impacto de chegar e falar, professora, eu vou orar pela senhora, eu estou orando pela senhora. Imagina só, se você tem um problema, você está chateado, está com dor de cabeça, você não estudou, você veio de casa já brigado, você tem um problema, o professor multiplica isso por 40, imagina, em 3 turnos diferentes. A minha mãe era professora e eu sei muito bem o que é isso. Então, às vezes eu ficava olhando para ela e falava assim, como que a minha mãe suporta isso? E quando chega em casa ainda tem que administrar o problema dos filhos. Que você aprontava. Aprontava, silenciosamente. Essa aqui era a caladinha que aprontava e botava a culpa nos outros. Beliscão assim, em silêncio, rindo. Então, quando a gente fala de quem é você no FTU, essa aqui era a que aprontava caladinha. Sim. Tinha fama de que prestava atenção, mas aprontava. Não, eu prestava atenção, mas eu aprontava em silêncio também. Pois é. Então, imagina, a professora tinha que administrar lá nos problemas da escola e quando chegava em casa, você e seus 2 irmãos aprontando também. Também. Às vezes, tinha que ligar para minha mãe lá no colégio, que meu irmão quebrava alguma coisa, quebrava a testa, quebrava a perna, queria pôr fogo na casa, aí tinha que ligar para minha mãe, imagina. Sua mãe precisava de oração, hein? Ô Dirce, aqui, ó, confessando coisa que nunca te contou, ó. Já contei, se ligava para ela. Quando a situação ficava crítica, a gente tinha que ligar, não tinha jeito. Imagina, ô professora Dirce, vem aqui que estão ligando aqui, ó, lá da sua casa. O menino tá pondo fogo no apartamento. Imagina a professora, pois né? Você também falou pra professora que tava orando por ela? Não, eu não falei com a professora, né? Eu falei com a tia da limpeza. Tia da limpeza? Ela ficou até assustada, né? Porque ela tava falando com a outra tia, né? Que os alunos dele estavam fazendo muita sujeira no chão, né? Aí eu cheguei nela, né? Eu falei, oi tia, tudo bem, né? Aí ela falou, eu queria saber seu nome, né? Porque eu queria orar pela senhora. Ela ficou assustada, eu fiquei, meu Deus, será que eu tô assustando ela? Pois é, ela se assusta sim, o aluno tá lá já. Quantos anos você estuda nessa escola? Ele vai fazer uns 3 anos já. 3 anos e não sabe o nome da tia da limpeza. Eu também me assustaria. O cara só suja a escola, né? Joga papel em tudo quanto é lugar. E que sujeira. E nunca perguntou o nome da tia da limpeza. Pelo menos agora, no desafio, te forçou a saber o nome da tia, né? Forçou e agora eu descobri. Qual o nome dela? O nome dela é Val, né? Val. Ela falou com um jeito tão assustado que eu falei, meu Deus, acho que eu tô assustando ela, né? Imagina se você pedisse pra ajudar ela a limpar. Aí que você matava ela do coração. Mas aluno que é do FTU tem que ser aluno dedicado, tem que ser aluno que faz a diferença, porque não é um ambiente saudável, um ambiente bagunçado, sujo, né? Aliás, a escola reflete como os adolescentes são. A escola reflete isso. Quem é você no FTU reflete quem é você em casa, né? Quantas vezes a professora falava assim, é o aluno que faz a escola, né? A sua professora fala isso também? Até hoje fala Fala isso. até hoje? Falo. Será que é a mesma tia Faraildes que está lá na sua escola? Não. A minha tia Faraildes falava, é o aluno que faz a escola. Quer dizer, a bagunça na escola só reflete a bagunça que está dentro do adolescente. Sim, senhor. E chegar no FTU te ajudou? Ajudou bastante, porque eu não dava problema na escola, mas eu era uma pessoa muito tímida, muito fechada, eu não conseguia conversar olhando no olho da pessoa. E no FTU isso foi me ajudando, porque era muito, me trazia muitos problemas, assim, porque eu precisava, às vezes, era uma coisa, assim, uma coisa boba, pedir ajuda pra alguém eu não conseguia, até mesmo com meus familiares, eu tinha muita vergonha, muita. E aí no FTU me ajudou com o meu temperamento também, que eu era uma pessoa muito nervosa, uma pessoa que era muito ignorante. Aí
Mas foi melhorando isso com o tempo na FTU. Quer dizer, ao mesmo tempo você tinha vergonha das pessoas, mas era ignorante com elas. Sim, porque eu era ignorante sem perceber. Às vezes a pessoa me fazia uma pergunta, eu já dava uma resposta dura, assim. E era uma coisa que depois eu ficava pensando, meu Deus, por que eu falei isso? Só que aí eu não mudava, eu ia lá e fazia isso de novo. Mas quando eu cheguei no FTU, que os CTs tiveram paciência comigo, uma grande paciência, eu melhorei com o tempo. Então, olha só. Você imagina, ela fala assim, uma grande paciência. Imagina o trabalho que essa menina dava. Imagina só o conjunto, porque às vezes você pensa assim, eu sou tímido, não é timidez. Na verdade é orgulho, porque se você está no seu canto, você não quer compartilhar a sua vida com ninguém e não quer pedir ajuda. Não querer pedir ajuda não é timidez, é orgulho. Eu não quero confessar que eu preciso de ajuda. E aí, quando chegam para falar comigo, eu ainda dou uma patada, Mas você né? sabe que essa grossura, esse mau comportamento, essa má educação, é às vezes o jeito do adolescente dizer eu sou importante, né? Eu sou mal educado mesmo, é o meu jeito. Era o seu jeito de se achar importante. Eu achava que era normal, porque falavam assim, esse é o jeito da Sofia e ela é assim. Mas não era assim, porque eu mudei. Então, era uma coisa que não estava certo dentro de mim. Mas eu achava que era, normal, todo mundo é assim. Quando, na verdade, não é. Uhum. E esse comportamento só isola. Às vezes, o que você queria era ter amigos, né, ter um ambiente legal, mas você afastava as pessoas de você. Eu me isolava. No FTU, tipo assim, as meninas tudo conversavam e eu ficava na minha. E era torcendo para elas te chamarem. Sim, exatamente. Aí as meninas ficavam assim, me olhavam, aí eu olhava assim com uma cara meio esquisita. Quem quebrou o gelo? Foi com o tempo que chegou mais adolescentes, aí a CT me ajudou, mas eu comecei a quebrantar isso dentro de mim, porque a CT conversava comigo e falava, Sofia, você tem que mudar esse seu jeito, porque esse seu jeito não tá certo. E aí com o tempo, com a ajuda da CT e com as outras adolescentes, eu comecei a falar, não, eu vou quebrar isso dentro de mim, porque isso não é um comportamento de uma pessoa do FTU, né? Uhum. Aí eu comecei a me enturmar, a falar com as meninas, falar com as mais novas que chegaram, a Rebeca, as outras meninas. Essa grossura toda foi quem te recebeu? Não. Já tava doce. Já tava mais doce, mas eu já tinha conhecido ela na EBI, tipo, a gente era muito amiga. Só que ela foi primeiro pro FTU, aí eu fiquei sozinha na EBI. Aí entrou mais outras amigas. Pois é, veja que o adolescente, muitas vezes, ele não sabe se expressar. Ele quer algo, mas ele não faz aquilo que é necessário. Se você quer ter amigos, você tem que ser amigável. Vou dar um segredo para você. Jesus disse assim, o que você quer que as pessoas façam por você, faça você a elas. Então, se você quer amigos, seja amigável, seja educado, seja humilde, aprenda a servir as outras pessoas. Então, os desafios escolares vão trabalhar em você. Quando você vai lá, enfrenta a sua timidez, enfrenta o seu medo, quando você fala assim, olha, eu tenho medo de fazer isso, mas eu vou fazer porque eu quero me superar. Então, você cresce. Você só vai crescer quando você aprender a dizer não para o seu jeito. Quando você aprender a vencer a sua insegurança, tomando coragem de fazer o que é certo. E às vezes ele extrapola para o que é errado, né? É covarde para fazer o que é certo e é corajoso para fazer o que é errado. Sim, porque já se condicionou a ser essa pessoa. Como a Sofia falou muito bem, né? Eu achava que era assim, estava certo e pronto. Não, você não precisa ser essa árvore aí que está plantada só num lugar que não se move, não. Se a gente se coloca na mão de Deus e fala assim, meu Deus, eu não quero mais ser desse jeito, dessa forma. Me molda. Aí ele vai dando a forma que você vai dar muito fruto. Quer dizer, você vai ter alegria com você mesmo. Você não vai ser chatonildo com todo mundo, nem com você, né? Tem gente que nem se suporta. Não, se morar sozinho, foge de casa. Porque é tão insuportável. E o FTU é para isso, é para fazer amigos, né? Uma amizade ali inteligente, pessoas que têm a mesma fé, pessoas que têm o mesmo objetivo. Né? Amizade do bem. Que é difícil conseguir isso na escola. E tá difícil o ambiente da escola, porque às vezes tá mal o aluno, tá mal o professor. Então o ambiente está adoecido e você pode fazer a diferença. Se você perdeu os desafios anteriores, procura um conselheiro do FTU, pergunta quais são os desafios anteriores. E a gente vai melhorar, hein?
A próxima sequência de desafios, a gente vai dar um passinho além, a gente vai dar um avanço para que o adolescente do FTU comece a fazer a diferença. Até estava falando essa questão do desafio da limpeza. Eu não sei se na escola de vocês podem ajudar na limpeza ou não. Pode? Porque tem escola que diz que é proibido. Bom, aqui no FTU do Templo, o pessoal falou que não pode. Eu não estou sabendo disso, não. Porque quando a gente chega para fazer palestra, a gente limpa a escola. É que há uma inversão de valores, né? Sujar pode, limpar não pode. É muito estranho isso. E uma das coisas que a escola deve ensinar é exatamente ao adolescente ter um comportamento educado. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, a criançada está lá, de repente a professora grita, guys, clean up. Então todo mundo tem que parar e limpar a sala, só vai embora com a sala devidamente organizada. Não só na escola, né? Às vezes na rodovia, se alguém pega, por exemplo, está comendo uma maçã, joga pela janela, leva multa. A polícia para e leva multa. Imagina se isso fosse acontecer aqui no Brasil. Assim, coitada da polícia, né? A escola deveria ensinar as boas práticas. Então a gente quer que o adolescente do FTU aprenda a ir além, ajudar, ser um bom amigo, ser um bom aluno, um bom filho. Mas, acima de tudo, conhecer a Deus. Porque quando você conhece a Deus, você agora passa a agir com a mentalidade de Deus. E as coisas de Deus são santas. Então, quando você começa a considerar que você é de Deus e aonde você estiver, você tem que ter um comportamento santo, aí você faz a diferença. Vamos ver agora o segundo tipo de adolescente que a gente encontra no FTU. Me dá uma frase de incentivo aí, Vi. Eu vou ter que conseguir, porque com vocês está difícil. Tô pensando em desistir. Fala aí, Giovana. Depressivo, doente, ansioso. Agora mesmo, meu pai, tem adolescente da idade de Deus. Nós estamos aqui na tua presença. Nós entregamos o dia de hoje nas tuas mãos. Abençoa todos os adolescentes que estão aqui. Abençoa a família, meu pai. Nós estamos aqui, mas muitos deles, os pais. Tio Valber te entende. Tio Valber te entende muito bem. Luquinhas não para. Alguém aí é agitado no FTU? Sim. Quem que é? Você? Agora eu sou uma pessoa mais extrovertida, porque lá é assim, é difícil, encerraria ter alguém que é tímido, fechado. Lá todo mundo sempre... Lá é meio Luquinhas. Todo mundo conversa, todo mundo brinca. Pra você ver que eu saí de uma pessoa tímida e agora, se deixar eu falar até demais. Ah, é? Sim. Puxa vida, eu te entendo. Se deixar eu falo demais. Quem era muito tímido aí quando veio pro FTU? Você, né? Muito tímido. Muito. Se alguém não falasse com você, você não falava nada. Sim. Se não te chamasse, você não se incluía. Não me incluía. E o que você aprendeu para vencer essa timidez? Aprendi mesmo a me aproximar mais dos meus amigos, né? Porque eles me chamavam e eu mesmo não ia. Uhum. Eu ficava, não quero ir não. Aí teve um dia que eu queria coragem e fui. Agora, às vezes a pessoa tímida, ela se acha melhor que todo mundo, por isso ela não se mistura, ou pior que todo mundo. Que tipo era você? Pior que todo mundo. Você se achava pior que todo mundo? Uhum. Era algo que você já carregava com você? Sim. E aí o FTU te ajudou a superar isso? Me ajudou a superar muito isso. Mas você ouviu isso de alguém? Não. Foi dentro da sua cabeça, Foi vinha dentro da minha voz? cabeça. Que não valia a pena falar com ninguém, que você não servia pra nada? Mas mesmo tendo um irmão da mesma idade, como que você ajudava o seu irmão? Às vezes eu que ia lá falar com ele. Eu que ia, né? Porque ele não queria falar com ninguém. Aí eu mesmo que ia, né? Falar com ele. Pra ele não se ficar. Porque ele era muito tímido mesmo. Mas hoje ele é menos, né? Hoje é bem menos tímido do que. Hoje acho que até trocou um pouco. Hoje ele é mais agitado. Hoje ele é mais. E vocês são bem conectados como irmãos? Sim. São unidos? Somos. Briga também? Brigamos um pouquinho. Que isso? É unido brigão? Como é que funciona isso? É unido brigão? Faz parte? É um pouco. Apanha junto também?
Ah, não, porque a Maria... Não é muitas vezes. Não apanha muito, não? Não. Nem castigo? Castigo sim. Castigo sim? Quando é que essa história vai parar? Mas briga por quê? Os dois querem a mesma coisa? O que é? Ah, a gente briga por causa de dividir mesmo. Dividir as coisas. Já no ventre da mamãe brigava, né? Ei, eu cheguei primeiro, ó, você vai ver. Já no ventre de mamãe já tinha problema. Brigávamos. É difícil. Já veio no mundo apertado, né, Paty? Já veio no mundo apertado. Já dividia a comida dentro da barriga. Já dividia a comida. Já tinha conflito lá, Jacó e Esaú. Mas na maioria das vezes a briga é por comida, né? Sim. Aí, ó. É comida e responsabilidade. Sim. A maior briga é por comida ou por responsabilidade? Por nota. Por nota? Às vezes é por nota da escola. Por quê? Você depende dele para tirar boa nota? Eu me esforço mais pra tirar Deixa mais nota do que ele. Falar, vai. Você se esforça mais. Porque desde quando eu era pequeno, eu sempre gostava muito de ser competitivo. Sempre queria tirar mais nota do que ele. Pra me falar, não, eu sou muito mais inteligente do que você. Não sou igual a você. Não sou igual a você. Eu sou mais estudioso. Sim. E aí, com o FTU, vocês foram aprendendo a serem melhores irmãos. Sim, melhores irmãos. A ajuda que a palavra de Deus dá é exatamente aquela que ninguém vai dar. Porque na escola a gente aprende às vezes o contrário, né? Aprende a ser mais egoísta, a mandar nos outros. O mundo não ensina a servir, o mundo ensina a querer mandar. O mundo ensina o adolescente a ser descontrolado, como a gente aprendeu semana passada. O adolescente fazer só o que quer, não sabe respeitar o direito dos outros. Então é importante você, adolescente, começar a entender por que você fica sozinho, por que você não tem bons amigos, por que você é tímido, por que você não consegue se incluir. Porque exatamente você é escravo da sua vontade, você é escravo de fazer só o que você quer, só o que você gosta. E isso vai fazendo com que você fique isolado. Então, aprenda a compartilhar, aproveite a sua adolescência para você crescer, para você amadurecer. Aproveite a sua adolescência para você fazer bons amigos no FTU. Às vezes você tem maus amigos e despreza os bons amigos. Você acha que legal são os amigos da escola que te ensinam a mentir, a xingar, falar palavrão, fazer coisa errada. E você despreza o amigo dos amigos, que é Jesus. Você despreza a amizade verdadeira do conselheiro que quer ajudar você. Aliás, você foge do conselheiro. Então dê valor a isso. Daqui a pouco você já tem 15, 16 anos e você não vai saber atuar quando chegar no ensino médio, não vai saber agir quando chegar no ambiente de trabalho. Aí é quando a gente vê tanto adolescente que já poderia estar lá na frente, mas está preso nos sentimentos. Mas aí, o pior vício que você pode ter é o de fazer sua própria vontade o tempo todo. Ah, é legal brincar, é legal desfrutar, é a sua fase, é a fase da adolescência, mas não é só isso, né? A adolescência não é só brincadeira, não é só preguiça, não é só bagunça. Tem que ter, são as etapas, eu vou amadurecendo, eu vou mudando, eu vou me transformando e vou me entregando. É para isso que existe o FTU, para que você nasça da palavra de Deus. Exatamente. Nós estamos a poucas horas do grande evento A Família ao Pé da Cruz. Vocês já garantiram a entrada de vocês no estádio? Sim, senhor. Sério? Sim, senhor. Vocês vão na reunião das 10 ou das 17 horas? Das 17. 17 horas. E a expectativa? A gente tá com expectativa bem alta pro evento, né? Que acho que vai ser uma bênção, né? Vou dar um conselho para quem é do FTU, hein? Vou dar um conselho. Conselheiro, pai, mãe, faça uma etiquetinha igual aqui, ó. Não, etiquetinha assim vai cair. Faça uma etiquetinha, faça um cartão, crachá, né? Daniel Novaes, 13 anos, FTU, ABC, telefone do pai, telefone da mãe. Porque se perder no estádio, não sabe o telefone da mãe. Quem sabe tudo? Eu. Oh, sabe? Só já a ajuda, já ajuda. Rebeca já estava perdida. Tá vendo, Rebeca? Então, faça uma etiquetinha, nome do pastor, nome da igreja, entrega para os adolescentes. Por quê? Porque são muitas pessoas, né? Às vezes vai no banheiro, quando olha, e agora? Onde eu estava, né? Então, para não haver nenhum adolescente perdido e a gente ter que levar você lá para a tenda de achados e perdidos e anunciar nos LEDs assim, ó, atenção! Vai sair sua cara Os lá. responsáveis pela menor Rebeca Ferreira.
Aí aparece a Rebeca lá nos LEDs. Ela está aqui na tenda de achados e perdidos. Os responsáveis procurem ela aqui, venha buscá-la. E aí? Acabou a timidez, né, Rebeca? É melhor não se perder e é melhor você ter o contato dos seus pais lá, né? Sim. Então prepara um cartãozinho para que ninguém se perca. É o que a gente faz aqui quando vem no podcast, quando vem nos encontros do FTU aqui, que vem com o Bispo Renato, a gente também faz isso, para ninguém se perder. Faça um grupo, né? Vocês vão com a galera, vocês vão de metrô, trem, vocês vão como? A gente vai de carro. Vai de carro. Sim. Então, tenha lá um grupinho das pessoas que você foi no carro, coloca lá, ó, tá eu, minha mãe e meu pai. Então, tá lá um grupinho. Pastor, o problema é que eu perdi o celular. Deixei o celular cair aqui, acabou a bateria, como é que eu faço? Então, é bom você anotar, você ter um cartãozinho ou colocar uma identificação, porque assim você não vai se perder lá. Vamos ver como é que está a expectativa das famílias, a galera que vai se encontrar ao pé da cruz. Nós somos a família Morim, da sede de Bragança Paulista do Bloco de Campinas. E estamos na expectativa para dia 18 na família aos pés da cruz no Pacaembu. Será uma bênção. Boa noite, pessoal. Meu nome é João Vitor. Eu sou da igreja de Bom Retiro, da cidade de Sumaré e do Bloco de Campinas. Eu e minha família estaremos presentes no evento da Família ao Pé da Cruz. Tenho certeza que vai ser um evento muito transformador e nossa expectativa está nas alturas com um evento tão abençoado. Nós esperamos por você e por sua família. Eu sou o Valber, essa aqui é a minha esposa Patrícia. Nós também estaremos no Pacaembu, 10 da manhã, 17 horas. Espero poder encontrar vocês. Quem vem do interior, Campinas, São José dos Campos, Sorocaba, Jundiaí, virão para a reunião das 17 horas. Vocês também do ABC para a reunião das 17 horas. Sim, então vai ter maior galera do FTU lá, hein? Vai ter uma galera legal. Vocês sabiam, a banda vai começar a tocar 2 horas antes. Vai ter um musical do FJU, vai ser bem legal, né? Tá sendo montada toda a estrutura. Então chegue cedo, é melhor chegar cedo e ficar já lá no estádio. Sim. Então se prepare, vocês vão sair de casa a que horas? Acho que 1 hora, mais ou menos. 1 da tarde? Sim. Vai chegar lá 2h30, 3. É o horário do tumulto, né? Puder sair de casa meio-dia, meio-dia e meia. É melhor esperar no estádio, né? Já chega lá no estádio, já espera por lá. E você, se não tem a credencial, não fique triste. Cada Igreja Universal, você vai poder assistir a transmissão do nosso grande evento aqui no estádio do Pacaembu. Então, você e a sua família são muito bem-vindos. Agora, se você pudesse resumir o que mais o FTU te ajudou, no que mais o FTU foi importante para você até agora. Vai lá, briga não. Fala primeiro aí, vai lá, Daniel. O FTU me ajudou muito... Não sabe no que te ajudou? Não lembro, não. Não lembra? O que mais o FTU te ajudou, Diego? Amadurecer. Amadurecer. E a você, Rebeca? Eu acho que na minha comunhão com Deus, porque quando eu estava na EBI, eu não lia a Bíblia, não orava, mas já no FTU, sim, no FTU eu estou lendo a palavra, tendo comunhão com o Senhor Jesus, então foi isso que me ajudou muito. E você, Sofia? Eu acho que me ajudou principalmente nessa questão da timidez, porque era uma coisa que todo mundo falava, porque uma coisa que sempre falava muito é, olha pra mim, eu tô falando com você, e eu não olhava, eu ficava conversando olhando pro pé, assim, não, sim senhor, sim senhor. E isso me ajudou bastante, também como a Rebeca falou, na comunhão com Deus, porque quando a gente saiu da EBI, eu também não tinha esse costume de ler a palavra, de falar com Deus fora da igreja, e no FTU eu fui trabalhando isso e fui aprendendo a me desenvolver melhor nisso, na minha comunhão com Deus. E esse é o propósito do FTU, né? É o nosso slogan, adolescentes nascendo da palavra. Mas você tem que ler a palavra, começar o dia com Deus, né? Lembrando todos os desafios da escola. Primeiro, orar, agradecer a Deus, apresentar aquele dia a Deus, pedir a Deus para guardar, ler a Bíblia, ver o que Deus quer falar com você. Nós temos o plano de leitura. E agora, a partir da próxima semana, nós vamos ter um novo plano de leitura, porque nós vamos entrar aí numa grande gincana bíblica. Vem pela frente aí uma grande competição e a gente vai arrebentar.
A gente vai arrebentar. Porque o adolescente que nasce da palavra de Deus, ele está um passo à frente da sua geração. Sim, porque a cada dificuldade, você não vai lá pedir conselho pro seu best friend forever, que não sabe também o que fazer. Você não vai lá dar um Google para saber a resposta do seu problema, não. Você vai diretamente na fonte, naquilo que vai resolver a sua questão. E quantos adolescentes, né, vivem aí com dúvida na cabeça, como vocês até falaram um pouquinho aqui, dúvidas sobre eu mesmo, dúvidas sobre os meus pais, dúvidas sobre os sentimentos que vêm o tempo todo me atacando. Então a palavra de Deus é a fonte e tem a resposta certa para tudo. A palavra de Deus diz assim em 1 Timóteo, capítulo 4, ninguém despreze a tua mocidade. Não despreze. Não ache assim, eu sou novo, posso fazer o que eu quero, vou curtir a vida. Não, agora é o momento, tem que aproveitar. Sabe o que você está fazendo? Desprezando a sua mocidade. Você está desprezando o tempo que você deveria estar estudando, dando valor à sua família, buscando o Espírito Santo, aprendendo um idioma. Alguém fala aí um idioma? Não. Aí, olha só. Nenhum sabe falar nenhum outro idioma além do português. Nem buenas noches? Não, tampouco. Hay uma consejera de que habla só espanhola de assistindo-nos. Então, você poderia estar aprendendo um instrumento. Alguém toca um instrumento aí? Também não. Meu Deus do céu! Pois é, tá vendo? Porque é a idade que vocês têm a plasticidade cerebral muito aguçada para aprender. Então vocês poderiam estar aprendendo um idioma, poderiam estar aprendendo um instrumento musical, desenvolver o talento. Porque é a fase de desenvolver talento. Aí o que o diabo faz? Faz o adolescente desenvolver a mentira, aprende a enganar, entra no Discord, aprende a instalar e desinstalar aplicativo, aprende a usar aplicativo que esconde da mãe, do pai, as coisas sujas que ele vê na internet. Quer dizer, ele está usando a mocidade, a inteligência dele para fazer besteira. Deus diz mais, não despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra. Seja exemplo. Porque eu não sou certinho, eu não sou perfeito. Ninguém está falando para você ser perfeito. Mas quando você é humilde, você é um exemplo. Quando você é sincero, você é um exemplo. Né? Quando você tem a capacidade de dizer, sim, foi eu que quebrei, foi eu que sujei, foi eu que estraguei. Quando você é sincero, você se torna um exemplo na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Olha quantas coisas você pode ser exemplo. E às vezes o que a gente vê hoje adolescente é sendo um mau exemplo. Sim, péssimo exemplo. Inclusive até quem... Vocês têm irmãos mais novos? Alguém tem irmão mais novo? Não. Você tem? Tem. Irmão mais velho. Mais velho que você. Então... E aí, quando você tem um mais novo que está lá o tempo todo te olhando, te copiando, copia tudo que você faz, imagina só. Então, esse bom exemplo aqui no trato dos fiéis, quer dizer, eu não tenho que ficar olhando para os de fora para pegar o exemplo lá de fora, a modinha, a linguagem, né? Eu fiz até uma pesquisa semana passada, Val, uma pesquisa aí de campo, porque eu ouvi uma palavra tão feia, um termo tão feio. Aparentemente não é palavrão, mas o significado é tão assim baixo, então não é possível, os adolescentes tudo falando isso. Poxa, você não precisa ser igual, esse tipo de pessoa está aqui escrito, uma pessoa completamente diferente das outras. É isso que Deus quer fazer de você. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Seja você um exemplo na palavra, na pureza. Seja você um exemplo na fé, no amor, no espírito. Ou seja, invista naquilo que vai fazer total diferença na sua vida. Porque aí fora o pessoal não se preocupa em ser humilde, não se preocupa em ser educado, não se preocupa em ler a Bíblia, em manter a pureza. Pelo contrário, quer fazer as coisas erradas, né? E isso a gente retrata bem no livro Fogo Cruzado. Se você ainda não leu o livro Fogo Cruzado, você vai ter a oportunidade de ver essa piorança, né, da Susan. Porque a Susan era como um adolescente que vem ao FTU. A Susan, ela aprendia o que era certo, mas começou a fazer escolhas erradas. O que vocês aprenderam com o livro Fogo Cruzado? Eu aprendi que a gente tem que tomar cuidado com nossas amizades, né? Porque foi a partir das Babetes que a Susan foi para esse mau caminho, foi para fazer as coisas que elas nunca tinham feito antes.
Então, eu aprendi que a gente tem que tomar cuidado com as nossas amizades e ter comunhão com Deus. Porque se a Suzy tivesse comunhão com Deus, ela não ia ter se envolvido com amizades erradas. Porque ela ia ter fundamento na palavra. Nem com o Johnny, né? Nem com o Johnny. O que você aprendeu com o livro? Eu aprendi que as influências mexem muito com a cabeça de um adolescente, porque a Susan, ela começou como foi uma coisa sutil, né? Foi um tênis, mexer no cabelo, e quando ela menos percebeu, ela já estava mentindo sem perceber, fazendo tudo de errado sem perceber. Então eu aprendi que a gente tem que vigiar no que a gente está sendo influenciado, no que a gente está absorvendo, quem que são as nossas amizades, o que isso está trazendo para nossa vida. Olha que legal, o livro Fogo Cruzado. Vou dar um de presente para os gêmeos que ainda não leram o livro, tá, gêmeos? Agora vocês já não têm desculpa mais para você dizer... Não é para brigar, não, hein? Não é para brigar. Eu dei um de propósito, que eu quero ver. Quero ver quem é que vai brigar com o outro por causa do livro. Mas leia o livro, esse livro é muito legal, porque ele retrata a realidade, né, do adolescente. E logo a gente vai falar do número 2. A gente até está fazendo um desafio. Depois que você leu, compartilhe, deixe presente para alguém lá na sua escola. É uma excelente forma de você evangelizar, de mostrar para o outro como você aprendeu e como não errar. Que é o que mais tem hoje, é o espírito do erro dentro da escola. Exatamente. Então, seja um exemplo na pureza. Você não precisa se envolver com fofoca, com mentira, com pornografia, em falar palavras de baixo calão. Não se envolva com essa galera que só quer fazer o que é errado. Pelo contrário, você tem que ser a luz para eles. Você aprende o que é certo, então pratique o que é certo. E se você tem dificuldade, fale com Deus. Fala, meu Deus, eu quero mudar, mas não consigo. Aproveite, faça o que o Bispo Renato disse aos adolescentes. Leve para os pés da cruz aquilo que você quer mudar, os erros que você quer deixar. Você pode levar para o pé da cruz aquilo que você quer dar alegria para os seus pais, dar orgulho a eles do seu comportamento, da sua atitude. Então, a gente tem o nosso encontro marcado nessa sexta-feira santa, aqui em São Paulo, no estádio do Pacaembu, no Rio de Janeiro, será no Maracanã, e em cada igreja universal você vai poder levar aquilo que você quer vencer, aquilo que você quer superar para os pés do Senhor Jesus, tá bom? Quero agradecer vocês por terem vindo hoje aqui com a gente, contar um pouquinho, ou não, das histórias de vocês. Que Deus abençoe muito, tá? Muito obrigado. Obrigada. E sejam sempre bem-vindos ao nosso Pode Isso FTU. Valeu? Obrigado. E semana que vem a gente vai estar de volta trazendo mais sobre o mundo dos adolescentes, falar mais sobre a realidade que os adolescentes enfrentam no dia a dia. Esperamos por vocês e para quem estiver amanhã aqui em São Paulo, Pacaembu, nos encontramos lá. Tchau, galera. Um forte abraço a todos. Valeu. Tchau. Tô junto, mas me sinto sozinho. Calado, mas querendo ser ouvido. Fechado, não sei como me abrir. Tão perto, mas tão longe. Às vezes eu me vejo num vazio. Meu Deus, porque eu falo e não me ouvem. Me escondo no silêncio pra fingir ser forte, mas o que eu quero mesmo é ser ouvido. Na minha mente tudo está acelerado. Meu Deus, me ajude e esteja ao meu lado. A minha alma grita por um toque teu. O que eu preciso é do teu cuidado. Meu Deus, me ajuda a mudar o meu eu. Eu quero é estar perto de ti. Não quero fingir um falso sorriso. Eu quero ser verdadeiro contigo. Nos teus caminhos eu quero andar. Na tua presença eu quero estar. Me ajuda, vem me encontrar. Eu quero é estar perto de ti. Na minha mente tudo está acelerado. Meu Deus, me ajude e esteja ao meu lado. A minha alma grita por um toque teu. O que eu preciso é do teu cuidado. Meu Deus, me ajuda a mudar o meu eu. Eu quero é estar perto de ti. Na tua presença eu quero estar e desse vazio me afastar. Na sua felicidade me encontrar e o teu espírito há de me guiar. Quero crescer, me fortalecer, seguir em frente sem me corromper.
caminho sempre quero andar. E sem vacilar, no céu quero chegar. Nos teus caminhos sempre quero andar. E sem vacilar, no céu quero chegar. Me ajuda, vem me guiar. Eu quero é estar perto de ti. Na minha mente tudo está acelerado. Meu Deus, me ajude e esteja ao meu lado. A minha alma grita por um toque teu. O que eu preciso é do teu cuidado. Meu Deus, me ajuda, muda o meu eu. Eu quero é estar perto de ti.